aí, guerreiro, futuro operacional, força! Aqui é o professor Pablo Jamil, que vou começar agora uma revisão para a prova da Polícia Federal com os conteúdos prospectados para aparecerem na sua prova. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a matéria, vamos rasgando o conteúdo e você vai, anotando e fazendo as suas revisões, aquilo que é necessário saber para a prova, certo? Vamos dividir por tópico, o que cai em cada tópico e o que você precisa saber fundamentalmente. Eu vou começar aqui, essa nossa revisão, falando da primeira parte da prova, que é a parte de interpretação de texto, sabe? Leitura e interpretação. Então vamos começar aqui, essa primeira parte, falando a respeito de interpretação de textos. Vamos imaginar aqui, o que pode vir para a sua prova? Pensando na tradição da banca CESP, com relação a provas de nível superior e principalmente com relação às provas da Polícia Federal, nós podemos imaginar que a sua prova tenha até 3 textos, certo? Até 3 textos. Pode aparecer um texto a mais ali? Pode aparecer, sei lá, um 4º texto? Sim, mas eu acho pouco provável, tá? Posso ter uma prova com 2 textos apenas? Também pode ser. Aí você vai falar assim, tudo bem, professor, mas o que eu tenho... Por que você falou essa quantidade de textos? Porque assim, para cada texto existe uma quantidade determinada de número de questões de interpretação, tá? Para cada texto você pode ter, pensando na banca CESP, até 4 questões de interpretação, divididas entre compreensão e inferenciação, tá? Mas vamos tranquilizar aí. Então, primeira coisa que você tem que saber, esse texto que virá não vai ser um texto de leitura tão simples. Quando eu digo de leitura tão simples, não é um texto qualquer, um texto muito fácil. A tradição é que a banca coloque ali textos relacionados a pesquisas científicas, tá? Ou ainda algum artigo, alguma coisa que traga informações que devem ser captadas, mas com uma estrutura linguística um pouco mais elaborada. Então, você tem que dar muita atenção à leitura e, de preferência, ler 2 vezes o texto para saber o tema e para saber como o autor do texto está desdobrando aquela temática, certo? Então, para a interpretação aqui, nós vamos ter um texto e, para cada texto, aproximadamente 4 questões. De quê? Questões que diferem entre característica A, que é a chamada compreensão do texto, e a característica B, que é a chamada inferenciação, certo? Vamos colocar aqui, inferenciação, que é o processo de inferir alguma coisa, certo? Fazer inferências. Beleza. O que é que você tem que saber na distinção desses 2 elementos? As questões de compreensão possuem a sua resposta dentro do texto, ou seja, nos parágrafos ali você vai conseguir identificar a própria resposta. Como é que isso aparece? Segundo o autor, de acordo com o texto, de acordo com o parágrafo 2, de acordo com a linha tal. O cara pede para que você vá lá e cheque se naquele trecho do texto você tem a resposta do questionamento. É diferente da inferenciação. Por quê? Porque a compreensão está baseada essencialmente na leitura, certo? Leitura, você precisa ler e retirar a informação dali. Está, não está, questão errada. O que você tem que observar aqui? Vez ou outra, a banca gosta de inserir ideias que não estão no texto. Ou ainda, pior, tá? Colocar aqui um trecho de texto, um trecho de interpretação que nem está lá no meio, que nem foi colocado no texto, sabe? Algo que parece até fugir da temática. Então, cuidado, aqui o processo é apenas leitura, já é diferente com a inferenciação, porque para a inferenciação você precisa ler e chegar a uma conclusão. Então, na verdade, aqui nós temos um processamento leitor, vamos colocar aqui, processamento de leitura. Você lê, retira informações, compara com o que você já estudou, compara com todo o contexto e aí chega a uma conclusão. As questões de inferenciação, que começam com infere-se, depreende-se, querem, na verdade, dizer alguma coisa como conclui-se da leitura do texto. Como você garante
que é possível tirar uma conclusão e aquela conclusão é, de fato, o conteúdo daquele questionamento. Faz o seguinte, você vai buscar um elemento que a partir de agora nós vamos batizar de quê? Âncora de interpretação. Ou, se você preferir, vamos chamar de gatilho de interpretação. O que significa esse gatilho? O gatilho é uma frase, uma palavra, alguma coisa que você destaque ali no texto e que sirva para você concluir alguma coisa, certo? Sirva para concluir alguma coisa. Se eu disser para você, o filme a que assistimos ontem era interessante. Eu tenho na palavra assistimos um elemento morfológico, inclusive, que é a desinência, que mostra o seguinte: mais de uma pessoa assistiu ao filme comigo, o filme a que assistimos, certo? Esse é um gatilho de pressuposições, é um gatilho de inferências. Nesse sentido, você consegue marcar no texto a palavra para justificar. Toda resposta deve ser justificada. Então, antes de você pensar tá certo, tá errado, já pense na possibilidade de você justificar aquele questionamento com os próprios trechos do texto. Beleza? Aí, dentro da questão de interpretação, o que eu considero mais interessante você fazer? Os passos, então, né? O primeiro passo, na minha opinião, que você deve dar é dividir o texto. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, separar, dividir, separar o texto em partes menores. Eu quero que você tente entender cada parágrafo isoladamente. E em cada parágrafo você tem um elemento chamado de quê? Elemento chamado de tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É especificamente, tá, a parte mais importante, é a ideia central do parágrafo. É aquilo que o cara quer comunicar. Marque esse tópico frasal, porque vai ser mais fácil de você localizar as informações. Que informação está em cada parte do texto, o que o cara quer dizer em cada trecho ali daquilo que está sendo escrito. Então lembre-se, tópico frasal. Primeira coisa que você tem que fazer. Depois de você separar o texto, minha sugestão é que você avalie a relação entre os parágrafos. Coloque lá então, relação entre os parágrafos. Para você perceber se de um parágrafo para o outro o autor muda de opinião, se ele leva um exemplo adiante, o que ele faz ali no meio que ajuda, tá, você a entender um texto. Então aqui quero que você fique de olho para as conjunções que ele pode empregar para carrear e ligar um parágrafo ao outro, e ainda fique de olho para os pronomes que ele pode empregar, porque esses pronomes podem, né, gerar ali uma situação de retomada, buscar alguma coisa dentro do texto e coisas dessa natureza. Então, segundo procedimento, relacionar os parágrafos, né? Ver como os parágrafos estão ali conectados. Terceiro procedimento, o que é que você tem que fazer que é extremamente importante para a interpretação do texto? Você precisa limitar o questionamento, tá? Como assim limitar o questionamento? Você precisa ficar preso ao comando da questão, tá? Então, saiba o que a banca está perguntando. Limite-se a responder apenas aquilo que está no comando. Não pense, e se fizessem isso? Responda exatamente ao que está ali. Se o cara disse que no texto tem a palavra tal, tal, tal e não tem, você vai dizer o quê? Vai dizer que está errado essa questão, certo? Aqui você não pode extrapolar. A minha dica é que você interprete particularmente o comando da questão. Então, eu vou colocar aqui comando específico. Não dá para você fugir disso, beleza? Muito bem. Aqui nós estamos pensando em um trecho de texto dissertativo. Por isso, eu sugiro que, como quarta dica, você consiga reconhecer a tipologia. Por que reconhecer a tipologia, professor? Porque é muito comum que a banca faça questionamento sobre isso.
Como assim? Você pode ter ali no texto, tá, uma tipologia narrativa, o que é pouco provável, narrativa. Você pode ter uma tipologia, vamos colocar aqui, descritiva, certo? Descritiva. Você pode ter uma tipologia, olha outro nome aqui, ó, dissertativa, o que é bem provável de aparecer, e a banca pede para que você responda se o texto é predominantemente narrativo, se é predominantemente descritivo, se é predominantemente dissertativo. Eu ainda faço aqui uma recomendação. Dentro do texto dissertativo, a banca pode falar duas coisas. Você pode ter um texto ali, uma espécie de fonte textual dissertativa, olha só esse nome aqui, ó, expositiva, e uma argumentativa. Bem, qual a diferença entre esses dois elementos? Se a banca falar para você a respeito de uma redação expositiva, o que ela quer dizer? Ela quer dizer para você analisar aqui simplesmente as informações que estão no texto, certo? E as perguntas serão sobre as informações. Agora, se o texto for argumentativo, o cara vai pedir para você analisar aqui o procedimento de argumentação. Ou seja, que estratégia o cara utiliza para argumentar, para defender a sua tese. Isso se nós estivermos pensando nesse texto aqui, ó, de natureza dissertativa, expositiva ou dissertativa argumentativa. Você fala, tá bom, professor, reconhecer essas tipologias aqui é só isso que pode cair? Não. O provável é que você tenha texto dissertativo, mas sabe o que pode aparecer também? Isso aqui é uma grande verdade. Pode aparecer para você um poema, certo? O que já aconteceu em provas da Polícia Federal, já aconteceu na prova da Banca CESP, tá? A Banca CESP gosta de colocar de vez em quando ali poema. Beleza. O que você tem que lembrar? O poema você não vai dividir em parágrafos, porque não dá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dividir esse poema em estrofes. Professor, eu não lembro o que é uma estrofe. A estrofe é o conjunto de versos, tá? A professora também não lembro o que é um verso. Verso é uma linha do poema. Lembre-se de que você só para de ler não quando chega ao fim do verso, mas quando chega ao sinal de pontuação. É aí que você interrompe a leitura, para você ter uma leitura mais fluida. Outra coisa que nós temos que perceber aqui, ó, ainda dentro dessa questão do poema, lá nas referências, se você conseguir enxergar o título do poema. Por quê, professor? Porque o título do poema, em grande parte dos casos, ajuda você que não tem muita intimidade com leitura de poema, que não praticou isso muito, a entender qual é o quê? Qual é o tema do texto. E saber qual é o tema para um poema faz toda a diferença, tá? Como no último caso, em que nós tínhamos um trecho de texto da Cecília Meirelles, do Romanceiro da Inconfidência, que falava a respeito dos desmandos cometidos contra alguns dos inconfidentes. Então aquilo ali fazia muita diferença você conseguir ler e captar o tema do poema. Afinal de contas, a banca, ela sabe que o candidato não tem muita habilidade com leitura de poemas, então faz poucas perguntas de interpretação, mas ainda faz. O fato é, o cuidado que você deve tomar é, na hora que estiver lendo o poema, saber retirar o assunto, retirar o que o eu lírico, nesse caso, o que a banca chama de poeta, fala sobre o texto, e saber que algumas questões ainda serão de ordem gramatical, mesmo tratando de um poema. Beleza? Então tá, essas três tipologias aqui, tá? Mais essa tipologia, que não é bem uma tipologia de poema, né? Você pode ter na prova. Coisas que começaram a aparecer ultimamente nas provas da Banca CESP, eu vou colocar aqui, tá? É a tirinha. Professor, o que é uma tirinha? Uma sequência de quadros misturando linguagem verbal e não verbal, certo? Aí você fala, tipo uma história da Turma da Mônica? É, tipo isso. Mas na Banca CESP não costuma cair Turma da Mônica, costuma cair tirinha da Mafalda ou do Calvin e Haroldo. Aí o que eu vou dizer para você já,
é pouco provável que apareça uma tirinha na sua prova, mas se aparecer, você tem que ficar de olho numa coisa chamada de efeito de humor. Eu estou falando só da interpretação de texto, tá? O que é esse efeito de humor? É aquilo que vai gerar a graça da tirinha, que vai gerar o elemento de comicidade. Então, o que nós temos que pensar? Todo humor, toda graça, toda piada, ela é feita a partir de uma quebra, de um rompimento. Então, o que é que você tem que observar? Lá na tirinha, geralmente você tem 3 quadros, tá? Então, de uma maneira grosseira, eu estou separando aqui para você, ó. Nós temos 3 quadros. E aí, na tirinha, você tem o primeiro quadro em que nós temos a situação inicial, certo? O segundo quadro em que nós temos a preparação, beleza? E o terceiro quadro em que nós temos o resultado ou a conclusão. Como assim conclusão? É o efeito de humor. O efeito de humor geralmente está aqui, porque é aqui que aparece a quebra em relação à preparação. A preparação da piada, em tese, pense desse modo. Então você tem que analisar o que está escrito aqui, quais são os elementos linguísticos e quais são os elementos visuais que podem dar essa ideia, né, esse sentido de piada aqui, beleza? Muito simples. Aí você tem que pensar o seguinte: quando você estiver lendo também, vamos pensar nos próximos procedimentos, né? Reconhecer a tipologia era um desses elementos. Pensando já no que mais fazer durante a prova de interpretação, você precisa prestar atenção às chamadas palavras, o que, ó? Polarizadoras. Por que palavras polarizadoras? Porque elas polarizam, elas reúnem os sentidos mais importantes do texto. Como assim, professor? Ó, temos palavras que merecem destaque, porque elas são capazes de mudar a essência daquilo que está escrito. Então pensemos aqui, ó, palavra como a palavra não, como a palavra nunca, mas essas já estão bem batidas. Como eu utilizar isso aqui, ó, exclusivamente. Que mais? Coloca utilizar ali essencialmente, certo? Por quê? Porque ela quer, de alguma maneira, restringir a interpretação, tá? Vai utilizar ali a palavra sempre, tá? Todas as vezes. Muito cuidado com as generalizações. Então, essas palavras polarizadoras, elas podem restringir e elas podem fazer o quê? Elas podem generalizar a interpretação do texto. Se você não tiver cuidado com essas palavras aqui, você pode passar a leitura assim rapidamente e perder de vista uma interpretação que seria fundamental para o texto. Então toma cuidado com isso. Essa ideia de generalizar ou restringir vai ficar aqui, ó, tá? na palavra polarizadora. Então qualquer termo que chame a atenção nesse sentido, você precisa marcar ali e já observar na leitura do texto para não cometer a gafe de errar a questão. Professor, eu posso errar a questão de interpretação? Pode, no máximo 2, tá? Por quê? Porque essas questões não dependem apenas do que está escrito, elas também dependem do elaborador. E o elaborador pode ter chegado a conclusões diferentes das conclusões a que você chegou. Então vimos aqui, ó, tá, alguns elementos de interpretação. Qual seria a melhor forma? Pegarmos um texto e trabalharmos a interpretação pontualmente. Mas como essa é uma revisão, então isso aqui já serve para nós pensarmos a respeito. Tudo bem? Então isso aqui é o que eu tinha para falar a respeito da parte de interpretação de texto. Vamos dividindo a matéria e eu vou começar a falar sobre outra parte, tá? Aqui vamos falar a respeito do que? Da morfologia. Dentro da morfologia, existem itens que são mais importantes para a nossa prova, tá? Então vamos começar a pensar aqui, dentro das classes de palavras, quais são as classes mais relevantes para a resolução das questões. Então, começando aqui, tá?
pela ordem, nós temos o advérbio. Então, dentro dessas características, o advérbio é importante. Por que ele é importante, professor? Porque o advérbio é aquela palavra que pode mudar uma circunstância do verbo, certo? O que eu gostaria de que você lembrasse? Que o advérbio é uma palavra invariável. Não que a banca vá perguntar para você o que é um advérbio, mas que a banca vai essencialmente tentar passar um advérbio para o plural. Então lembra, ó, ele é invariável, é um N, tá? Essa outra perninha aqui é do V, pelo amor de Deus. Significa que ele não tem feminino e que ele não vai ter plural também. Então não vá bobear, cuidado com isso aqui para você não perder a noção, não perder de vista aí, tá? A questão, não perder a matéria. Invariável. Agora, fala assim, tá bom, professor, eu já sei que ele é invariável, mas o que é que eu tenho que saber? Você tem que saber a cobrança do advérbio dentro da sentença. E aqui nós podemos destacar alguns exemplos para você entender como isso pode aparecer numa prova. Veja só, se eu colocar por necessidade, vírgula, haverá mudanças. O que é que nós temos aqui? Nessa frase, por necessidade haverá mudanças, tem o verbo haver, tem mudanças que é o objeto direto, e você tem essa expressão por necessidade. Essa expressão não é um advérbio, porque você tem duas palavras, uma preposição mais um substantivo. Só que essas palavras juntas formam uma locução, tá? Tem uma função só, um sentido só, uma locução. É uma locução de que tipo? Uma locução adverbial, certo? E essa locução adverbial que nós temos aplica um sentido para o verbo, sobre o verbo. Então, é uma locução adverbial de quê? Então, pense comigo, haverá mudanças em razão do quê? Da necessidade. Essa é uma locução adverbial, olha o nome aqui, ó, causal. O que é que a banca vai te perguntar? Vai te perguntar se a expressão por necessidade dá uma ideia de causa em relação à oração que ela aparece. Perfeito, a ideia de causa. Agora, outra coisa que a banca pode perguntar tem a ver com a pontuação. Eu já vou antecipar a matéria aqui para não ter que falar depois. Essa vírgula aqui, ela é facultativa ou ela é obrigatória? Ela é facultativa. Por quê? Porque esse aqui, sintaticamente falando, é um adjunto adverbial de pequeno corpo. Quer dizer, ele é bem curtinho. Ele tem apenas duas palavras. Se ele tivesse três palavras, a vírgula ainda seria facultativa. Agora, mais de três palavras, a vírgula passa a ser obrigatória. Não vá confundir com uma oração adverbial. Porque se você tivesse um verbo aqui no meio, não importa a quantidade de palavras. Uma oração adverbial deslocada sempre vai ser marcada por vírgula. Então eu quis te mostrar aqui, ó, esse sentido da aplicação do advérbio, beleza? Vamos pegar outro caso aqui. O que é que você tem que lembrar com relação a isso? As categorias adverbiais, tá? Existem advérbios de quê? Então você tem que lembrar que principalmente os advérbios exprimem noção de tempo, exprimem noção de lugar, exprimem noção de modo, exprime noção de intensidade, certo? E exprimem noção de quê? De finalidade. Muito bem? Aí você fala assim, professor, eu sei que tem mais tipo de advérbio, mas é claro que há mais categorias adverbiais. Eu só coloquei aqui algumas das principais. Tudo bem? Maravilha. Vimos essa primeira parte aqui, o primeiro item da morfologia, que é um item importante. Vamos dar uma olhada agora nos outros itens que também são relevantes da morfologia. E o segundo item que eu vou colocar para você aí é um que você já deve conhecer e deve ter estudado muito, que é o item da conjunção. Então coloca lá, conjunção. O que é conjunção? Você sabe, né? Conjunção é algum tipo de união, certo? União ou conexão. Também chamamos de síndeto. Tá. Como é que as conjunções aparecem na prova? Essencialmente para perguntar o sentido, mas não aparece mais apenas assim, tá? Elas estão aparecendo de outra maneira. Então vamos lá. Então, primeiro caso, caso A, você tem que lembrar que elas aparecem em relação do sentido.
E aí o destaque fica para algumas conjunções que são as chamadas conjunções coordenativas, certo? Então, eu vou dar aqui predileção para as coordenativas. Por exemplo, vamos pensar aqui em algumas conjunções coordenativas, tá? Olha só, mas, porém, que são coordenativas adversativas, tá? Vamos pegar aqui, ó, logo e, portanto, que são as conjunções coordenativas conclusivas, tá? Então tem que lembrar isso aqui, o sentido que elas podem aplicar à sentença. E lembrar que esse sentido está muito condicionado, está muito preso a quê? Está preso ao que está na frase, né, ao contexto. E aí nós também temos, dentre essas noções de sentido, algumas conjunções subordinativas. Eu costumo dizer que dentro das subordinativas, as que mais estão associadas à avaliação de sentido são as conjunções subordinativas adverbiais, certo? Adverbiais. E como eu sei que você leu e memorizou quais são as conjunções subordinativas adverbiais, porque tem que memorizar sim. De vez em quando eu vejo a galera falando aí que não pode decorar e não sei o quê. Você pode decorar, porque primeiro você decora, depois você começa a perceber a variação do sentido. E o cara fala pra você não decorar e só perceber a variação do sentido. Daí você nem lembra que a parada é uma conjunção. Tá? Então é preferível decorar e acertar a questão, tá? A não decorar e ficar ali pagando de idiota. Então veja só, as adverbiais possuem algumas fundamentais aqui para você observar. Por exemplo, as causais, vou colocar as mais cobradas, tá? As causais, as concessivas, certo? As consecutivas e as finais. Essas aqui são as mais cobradas pelo concurso. E aí, só para dar um exemplo de causal, olha essa expressão, ó, já que, uma espécie de concessiva, vamos pegar aqui a palavra embora, uma consecutiva, pega essa expressão aqui, ó, tanto que, certo? Que dá a ideia de causa e consequência, e final, essa expressão aqui, ó, para que, ou ainda a fim de que. Muito bem, aqui você percebeu o papel das adverbiais. Até agora eu não tive que analisar a oração, porque você olha para a conjunção e vê esse lance do sentido. Agora, como não é só isso que está aparecendo, nós também temos o caso B, e o caso B fala de introdução de função sintática. Tá? Então vamos pensar aqui, ó, tá falando de função, o quê? Função sintática. Como é que a banca está cobrando isso, professor? Análise sintática direta, tá? Quando nós falamos de análise sintática direta, qual vai ser o destaque das conjunções aqui? Dentro da análise, também a conjunção subordinativa, só que outro tipo, a conjunção subordinativa, pega o nome aqui, é a subordinativa integrante, tá? A conjunção subordinativa integrante ou CSI, que eu costumo chamar. Existem duas, tá? Para a língua, Q e C. A gramática traz essas classicamente falando. Então, para você que vai fazer a prova aqui, ó, fica uma dica, um bizu, tá? Que dica é essa? Sempre que você tiver uma CSI, essa CSI te dá uma pista. A pista de que ela introduz uma oração subordinada substantiva. Se você pensar assim, vai ficar tudo mais fácil. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O ministro declarou que estava no local. Muito bem. Olha só. O que é que a banca vai pedir para você? Vai pedir para você analisar a função dessa palavra que. Essa palavra que, morfologicamente falando, é uma conjunção subordinativa integrante. Como é que eu sei, professor? Primeiro porque ela está aqui, ó,
ao lado de um verbo, não dá para você trocar por o qual nem nada disso. Então, se ela é uma CSI, ela introduz uma oração subordinada substantiva. Basta você sacar agora qual é a função dessa oração. Quem declara, declara alguma coisa. Então, essa frase, que estava no local, tem um verbo, tem uma conjunção integrante, então está funcionando como o que desse verbo, que é um verbo transitivo direto? Está funcionando como objeto direto. Então você vai ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É assim que chama a banca CESP? Não, ela chama de complemento direto. Então a pergunta vai ser assim: a palavra que na linha 4 introduz uma oração que funciona como complemento da forma verbal declarou. Certo? Beleza? Observou aqui o lance das conjunções, matou sem grandes problemas. Terceiro item da morfologia que é importante para você: as preposições. E aqui não adianta fugir, hein, cara? Ó, preposições. O que eu vou falar para você? Você tem que memorizar, né? Então, como é que você faz para memorizar? Você pega a sigla das nossas preposições e escreva, de preferência no braço, que nem essa aqui, ó. Que nem essa aqui. Você coloca ali aquidepst. Você sabe quais são as preposições? Vamos colocar a nossa sigla aqui, ó. Aquidepst, certo? E aí, vamos preencher com as preposições a, ante, até, após. Você está aí falando comigo, né? Com, contra, depois, de, desde, em, entre, depois, para, per, por e perante. E aí nós temos o quê? Sem, sob, sobre e traz. Maravilha? Essas são as preposições. Ó, tranquilo, fácil pra caramba. Professor, o que é que eu tenho que saber a respeito dessas preposições? Então eu já vou te dar a letra. Preposição, essencialmente você tem que saber o sentido que a preposição pode trazer à sentença. E nesse caso, eu tenho que fazer um destaque para as preposições finais. Por quê? Aliás, a preposição para, porque ela dá um sentido de finalidade, certo? Então aqui, ó, para é uma que costuma cair. A palavra por dá uma ideia de causa, né? Então aqui, ó, essas preposições a banca costuma avaliar e pedir para você pensar sobre o elemento que ela introduz, tá? Então aqui nós percebemos a ideia de avaliação do sentido. Segunda coisa que pode cair com relação à preposição é a noção de regência, tá? Regência, que é a necessidade ou não da presença de uma preposição para garantir correção gramatical ou sentido do texto ainda, beleza? Então, fique de olho nesses casos de regência aqui, porque você pode ter a regência verbal, que é a colocação da preposição associada ao verbo, tá? E você pode ter ainda a chamada regência nominal, que é a colocação da preposição para introduzir o complemento de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Beleza? Então, como é que costuma aparecer a questão de regência? A banca pede se ela pode retirar a preposição de determinado segmento sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido. Cuidado! Nas questões de regência, você não vai pensar a frase do jeito que você fala. Sempre que você pensa do jeito que você fala, acaba dando algum tipo de problema, tá? Então você tem que pensar do jeito como a sentença se estrutura. Bastante cuidado com isso, tá? Tipo o verbo assistir, quem assiste a alguma coisa no sentido de ver, visar no sentido de ter em vista, quem visa a alguma coisa. Então bastante cuidado nesse lance aqui da regência, que é para você não errar o questionamento, beleza? Então tá, preposição é isso aí. Agora, qual outra categoria da morfologia pode aparecer? Vamos colocar aqui a categoria número 4, a categoria dos pronomes. Pronomes. E aqui, precisamos dividir os pronomes para saber quais são mais incidentes em cada estágio. Então, veja só, um pronome que costuma aparecer bastante é o pronome pessoal, tá? Pessoal, mas que tipo de pronome pessoal? O pronome oblíquo átono. Vamos colocar
Pronome oblíquo átono. Muito bem. E ele cai de que modo? Duas maneiras, né? Você tem que lembrar ali que ele cai para você fazer distinção de o, a e lhe. Não tem erro nisso aqui, né? Você sabe qual a diferença entre eles. O e a são formas diretas, portanto, recuperam elementos que não são introduzidos por preposição. E lhe é uma forma indireta, recupera elemento que é introduzido por preposição. Isso significa não dá para trocar um por outro, sem, no mínimo, fazer uma alteração na sentença. Porque aí, né, você tem que observar que há, de fato, problemas para correção gramatical. E outra coisa que cai com relação aos pronomes oblíquos átonos, a chamada colocação pronominal. A matéria de colocação pronominal, essencialmente, é uma matéria da sintaxe, tá? É a sintaxe de colocação. E aí você lembra quais são os casos? Nós temos a próclise, certo? Depois temos ali a mesóclise. Depois nós temos ali a ênclise e temos outra aqui, ó, que é a apocínclise. Beleza? Professor, eu não tinha ouvido falar dessa última aqui. Não se preocupe. Ela existe, mas não tem regra, tá? Quais são os casos principais que você deve decorar? Os casos de próclise, porque essas regras são as regras mais fortes dentro da língua portuguesa. Então, só para você memorizar aqui, quais são os casos de próclise? Você tem ali palavras negativas, tá? Depois, se você tiver conjunção subordinativa, depois pronome relativo, pronome indefinido, pronome interrogativo, advérbios. Se você tiver a expressão em mais verbo no gerúndio, se você tiver verbo no particípio ou se você tiver um caso ali de uma sentença optativa, tá? Sentença optativa, que é aquela que você deseja alguma coisa para alguém. Caso você tenha algum desses elementos aqui, você vai fazer uma próclise obrigatória. Como é que caem as questões de colocação pronominal? A banca fala assim, a palavra se pode ser deslocada para após a forma verbal, e daí escreve como ficaria, sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido da sentença. Então basta ter um pouquinho de noção ali que você não erraria uma coisa desse tipo, tá? Então, sobre os pronomes oblíquos átonos, é isso basicamente. Vamos adiante. Veja só, ainda sobre os pronomes, outra coisa que pode aparecer, e eu quero que você perceba ali, são os chamados pronomes relativos, tá? Relativos. O que costuma cair quando o assunto é pronome relativo? Então, primeiro lugar aqui, tá? Costuma aparecer questão de retomada. Como assim questão de retomada? A banca pede para você qual é o referente do pronome relativo. Que elemento ele está retomando. Então, cuidado especial com a palavra que, nesse caso, que é um pronome relativo e aponta para alguma coisa retomada ali dentro da sentença. Segundo quesito, com relação ao pronome relativo, e esse aqui, a meu ver, é bastante importante, porque é incidente nas provas da banca CESP, é a questão da chamada oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque nós temos dois tipos, né? Nós temos a oração subordinada adjetiva restritiva, e temos a oração subordinada adjetiva, olha o nome aqui, ó, explicativa. Valeu? Então tá, diferença entre as duas. A oração subordinada adjetiva restritiva aparece lisa, sem qualquer tipo de separação. A oração subordinada adjetiva explicativa aparece isolada, entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões. Então, o que é que acontece? Se você tiver um elemento ladeado por vírgulas e a banca disser a retirada não prejudica a correção gramatical, beleza, não prejudica. A retirada não prejudica o sentido, não muda o sentido, opa,
Parou, muda o sentido. De explicativo para restritivo, além de mudar o sentido, muda a função sintática. Deixa de ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, vira oração subordinada adjetiva restritiva. E daí tem uma distinção. Cuidado, que é para você não errar essa parada aqui. Beleza? Então tá bom. Aí, sempre que aparecer lá uma pergunta, aqui nós vamos ver outra parte de pontuação também, quando a banca disser a vírgula no segmento tal tem características restritivas. Errado. Por quê? Porque a vírgula, anote aí no seu material, a vírgula nunca será restritiva. A vírgula não é restritiva. Beleza? Isso que nós temos para os pronomes relativos. Pronome demonstrativo, essencialmente, costuma cair em questão de retomada. Mais simples é questão de leitura. Pronome de tratamento, toma cuidado apenas nas provas de redação oficial. Por quê? Porque você tem que lembrar, o pronome de tratamento é escolhido em razão do cargo que a pessoa ocupa e não da hierarquia existente entre as autoridades. Beleza? Depois dos pronomes, aí se você seguir na morfologia, você tem substantivo e verbo. Então não são tão importantes esses elementos, porque verbo você vê dentro de sintaxe, tem que ter apenas noção de transitividade verbal. Depois, falando de matéria mesmo, o que vem? Vem a matéria de sintaxe, certo? Aí, eu estou falando de sintaxe do período simples, porque eu já expliquei algumas coisas do período composto quando eu falei dessas orações. Agora, pensando aqui na noção de sintaxe, meu amigo, eu quero que você entenda quais são as principais funções sintáticas cobradas pela banca. A primeira função sintática bem importante cobrada pela banca é a função de sujeito. Então, quando você estiver analisando a função de sujeito, a minha sugestão é olhe bem para o verbo para ver o que é que a banca está cobrando ali no meio. Que tipo de sujeito você tem? Principalmente falando, nós temos o sujeito simples, os que mais caem, sujeito simples e sujeito oracional. Tá? Eu só vou dar uma dica aqui para você do sujeito oracional, que é para você não errar na hora da prova. Então, olha só. É necessário que você leia a matéria. O que eu quero que você entenda nessa explicação é o seguinte. Nós temos o verbo ser aqui, que é um verbo de ligação, e temos o necessário aqui, que é o predicativo do sujeito, certo? Agora, como é que você descobre o sujeito desse verbo aqui? Você tem que saber, esse verbo está no singular por uma razão. Isso também já é concordância verbal, tá? Está no singular por quê? Porque essa expressão que você leia a matéria desempenha a função de sujeito oracional. Como é que você sabe que é um sujeito oracional, professor? É simples. Eu peguei a palavra que e separei. Essa palavra aqui, como é que nós classificamos? Classificamos como uma CSI, conjunção subordinativa integrante. Toda CSI te dá uma pista, a pista é uma oração subordinada substantiva. Agora eu olho para cá, eu vejo verbo e predicativo do sujeito. Eu pergunto, o que é necessário? A resposta, que você leia a matéria. Então, isso aqui tudo funciona como um sujeito desse verbo. A sugestão é você trocar pela palavra isto. Ficaria é necessário isto, coloca na ordem direta, isto é necessário. E daí você percebe o sujeito. Por que eu passei essa dica para você? Para você que está estudando aí futuro operacional, que vai amanhã no concurso, não pensar em pôr uma vírgula aqui. Por que não pensar em pôr uma vírgula aqui? Porque não dá para pôr vírgula entre sujeito e verbo. Se aqui você tem uma oração que funciona como sujeito e o verbo está aqui, pôr uma vírgula significa incorreção gramatical, beleza? Primeiro item cobrado pela banca é o item do sujeito. Segundo item mais cobrado pela banca CESP é a noção de objeto direto, beleza? Complemento de um verbo transitivo direto. E usualmente isso aqui cai naquela ideia de oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu não vou escrever o mesmo exemplo, porque afinal de contas você já viu. Mas o que pode aparecer é uma frase como isso aqui. Olha só. A prova que meu aluno fez era fácil.
Beleza? Então, o que acontece aqui? Você tem que se ligar que aqui no meio tem um objeto direto. E a banca faz o quê? Pega a função sintática do pronome relativo. Olha que maldade. Você tem aqui, a prova era fácil, então a prova é sujeito do verbo ser. O aluno fez, o aluno é sujeito do verbo fazer. O que foi que o meu aluno fez? Ele fez a prova. Agora, o que é que está retomando a prova? Essa palavra aqui. Então, é um pronome relativo que retoma o substantivo prova e nessa frase funciona como objeto direto do verbo fazer. Como é que a banca cobre isso aqui? É possível afirmar que o pronome relativo que retoma o termo prova e serve como sujeito do verbo fazer. Errado, serve como objeto direto do verbo fazer. Por fim, o último termo da sintaxe simples, que eu quero que você lembre, pelo menos para a prova, é a noção de aposto. O elemento que aparece para explicar, resumir, distribuir ou enumerar o referente na sentença. A minha sugestão para você não confundir aposto com qualquer outra coisa é que o aposto possui uma coisa chamada de identificação semântica. Identificação semântica quer dizer o aposto e o referente significam a mesma coisa, beleza? Então tá, já vimos a parte de sintaxe aqui de uma maneira bem breve, o que a banca cobra de maneira bem breve. Outra coisa que você tem que observar na sua prova, por gentileza, deixa eu só mudar a cor da minha caneta aqui, é a parte de concordância. Concordância. Nesse lance de concordância verbal e nominal, o que mais aparece de fato é regra de concordância verbal. Eu só quero mostrar para você algumas dicas simples, tá? A primeira dica é: tome cuidado com o sujeito pós-posto, tá? Sujeito pós-posto. O que é isso? O cara coloca ali o verbo no plural, uma intercalação e o sujeito no singular. Não vai errar uma coisa desse tipo. Como que isso pode acontecer, professor? Assim, ó. Surgiram, vírgula, após alguns meses, vírgula, boatos sobre a prova. O que é que nós temos aqui? O verbo surgir, que é um verbo intransitivo, certo? O que foi que surgiu? Ó, boatos sobre a prova surgiram. Essa palavra aqui é o núcleo do sujeito. Perceba que ela está no plural. Por isso que esse verbo está no plural. Essa expressão após alguns meses não faz diferença para concordância. Se você quiser, você pode até retirar. Cuidado, que existem aquelas questões de reescrita de sentença, que a banca reescreve isso e deixa o verbo no singular e o sujeito no plural, o que não pode, ou coloca o verbo no plural e o sujeito no singular, o que não pode também, ou ainda a banca poderia retirar uma dessas vírgulas para tornar a sentença incorreta. Então a primeira dica é a dica do sujeito pós-posto. A segunda dica é a dica do verbo haver. Cuidado com esse verbo haver quando ele for empregado no sentido de existir, no sentido de ocorrer ou no sentido de acontecer. Vai acontecer o quê? O verbo vai ficar no singular, tá? Lembra? Haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer é oração sem sujeito e o verbo fica no singular. Olha só. Haveria soluções para o problema. Muito bem, o que é que acontece nesse caso? Temos o verbo haver e ele foi empregado no sentido de existir. Toda vez que acontecer alguma coisa desse tipo, você tem que lembrar que esse verbo é um verbo impessoal, ele não possui sujeito. E aí, nesse caso, você vai saber que essa aqui é uma oração sem sujeito e esse verbo ficará no singular. Lembre-se de que soluções aqui é o objeto direto. Agora, uma coisa que você tem que tomar muito, com a qual você tem que tomar muito cuidado é trocar o verbo haver pelo verbo existir. Porque se você trocar, poderá rolar uma flexão aqui, ó. Como assim? Existiriam soluções para o problema. Beleza?
Nesse caso aqui, ó, esse existiriam, o que é que você pode fazer? Ele está no plural. Por quê? Porque ele é um verbo intransitivo e o seu sujeito está aqui na frente, tá? Então aqui tem plural, aqui não. Primeiro caso. Se o verbo haver for empregado no sentido de tempo transcorrido, junto com o verbo fazer ou com o verbo ir, segue a mesma regra, fica no singular. Agora, a terceira regra de concordância que eu queria dar para você, que eu queria passar aqui, é do emprego da palavra se, tá? Com verbos, ou verbos mais a palavra se. O que nós devemos fazer nesse momento? Preste bastante atenção. Você tem que lembrar que essa palavra se aqui deve ser classificada antes de proceder à concordância. Como assim, professor? Há duas possibilidades. Possibilidade A, se nós tivermos a palavra se classificada como uma partícula apassivadora ou como um pronome apassivador. O verbo deve concordar com o sujeito, certo? Como é que você sabe que a palavra se vai ser partícula passivadora? Se ela estiver associada a um verbo transitivo direto ou a um verbo bitransitivo. Você pode dar um exemplo, professor? É claro, nessa frase aqui, ó. Alugam-se casas. Por que esse verbo está no plural e ele deve permanecer no plural? Porque o verbo alugar é um verbo transitivo direto, a palavra casas é o sujeito paciente e a palavra se que nós temos aqui é uma partícula apassivadora. Professor, mas se eu ler aluga-se casas, está errado. Professor, mas não pode ser uma silepse? Não, porque silepse é concordância ideológica. Você tem alguma ideia de singular aqui no meio? Não tem, então não seja burro, tem que ficar no plural mesmo, tá? Professor, eu posso falar se alugam casas? Não, porque não se inicia a sentença em língua portuguesa com pronome oblíquo átono. Então também não pode. Então desse jeito aqui, ó, alugam-se casas. Aí vamos pegar o segundo caso. Como é esse segundo caso? Você vai ter aqui a palavra se classificada como índice de indeterminação do sujeito. Como é que você sabe que a palavra se é índice de indeterminação do sujeito? Se ela estiver associada a verbo transitivo indireto, a verbo intransitivo ou a verbo de ligação. E aí nós teremos esses casos aqui. Professor, você pode dar um exemplo? Claro, olha só. Visava-se a novos rumos. O verbo visar, no sentido de ter em vista ou objetivar, é um verbo transitivo indireto. Veja, visava a novos rumos. Esse é o objeto indireto e esse aqui é o VTI. Nesse caso, o que é que nós temos? Esse verbo transitivo indireto aqui, ó, dá uma olhada, associado à palavra se. Palavra se é um índice de indeterminação do sujeito e o verbo fica no singular. Maravilha? Vimos aqui as dicas de concordância verbal. Professor, concordância nominal não cai? Então, cara, cai, mas cai menos. E a concordância nominal, deixa eu pegar minha caneta. E a concordância nominal ainda é mais fácil de realizar. Não vai te dar assim tantos problemas. Tá ok? Já passei a relação da colocação pronominal, que era uma outra coisa que eu achava importante. Já te passei a noção de regência, que eu também acho bastante importante. Eu queria frisar aqui, antes de passar para a parte de redação de correspondências oficiais, apenas uma coisinha a respeito de pontuação, que na verdade é o emprego da vírgula, tá? Então, lembrando aqui, ó, pontuação, que é que nós temos fundamentalmente o emprego da vírgula. O que eu quero que você lembre, a vírgula possui o que nós chamamos de regra de ouro. Coloque lá, regra de ouro. Qual é essa regra de ouro aqui, por gentileza? Não se emprega, olha só, não se emprega vírgula, não se emprega vírgula entre, ó, 2 pontos, letra A, não se emprega vírgula entre sujeito e verbo,
E letra B, não se emprega vírgula entre verbo e objeto. Lembre-se de que a primeira parte vale para toda situação. Não importa o tamanho do sujeito, não importa porra nenhuma. Não se emprega vírgula entre sujeito e verbo. Aqui, ó, agora entre verbo e objeto somente na ordem direta. Só vale para a ordem direta, que é essa aqui, ó, sujeito, verbo, objeto. Essa SVO é a ordem direta da sintaxe. Fechou? Outra dica que eu quero que você memorize aí, que eu chamo de essência da vírgula. Coloca assim, ó, a vírgula é e ó, manda 10, tá? 10. O que significa isso, professor? Que a vírgula é 10, significa que ela, ó, desloca, é o emprego da vírgula, cara. Ela enumera, ela enfatiza, que mais? Ela explica, ela isola e ela separa. Tá aí, cara? Você tá vendo? Muito tranquilo isso aí. Para você saber a justificativa, né, de como empregar a vírgula, você tem aí essa parte da pontuação. Acabou? Não acabou, porque agora nós fechamos um pedacinho de língua portuguesa e ó, vamos para a redação de correspondências oficiais. Caraca! Essa matéria é muito massa, hein? Então, ó, redação oficial. Muito bem. Tá lá fazendo a prova, de repente você percebeu que surgiram as questões de redação oficial. Vai bater o desespero? Não, porque você estudou essa matéria, eu tenho certeza. Professor, eu nem li o manual de redação da Presidência da República, então ó, pau, se lascou, tá? Se lascou nesse sentido. Agora, vamos pensar aqui, ó, você que está pensando, meu Deus, o professor não vai passar nenhuma dica de crase, fique de boa, depois eu vou falar. Deixa eu falar primeiro aqui de redação oficial, tá? Então, olha só, na redação oficial que eu quero que você lembre, é um dos tópicos, né, dessa nossa prova de língua portuguesa. Você tem os chamados princípios da redação oficial. Quais são os princípios da redação oficial? Primeira coisa que nós temos que lembrar, né? Primeira coisa, você tem ali o princípio da impessoalidade, fechou? Depois temos ali princípio da formalidade, temos ali o princípio da uniformidade, depois princípio da concisão, depois princípio da clareza, depois da clareza temos ali o princípio do uso do padrão culto da linguagem. Beleza, tá? Então, o que é que mais cai aqui? Você tem que lembrar essa noção de impessoalidade. O que significa isso? Que você não pode transmitir nenhum tipo de impressão pessoal. Cuidado! Não pode transmitir impressões pessoais no texto oficial. Não vá confundir com uma espécie de parecer. O parecer é uma opinião fundamentada, tá? Impressão pessoal, eu acho, ou coloca um elogio ali no meio, tá? Esse tipo de coisa não pode aparecer. Infelizmente, esse tipo de expressão, tá? E não pode utilizar a documentação oficial para finalidade particular, só para finalidade oficial. Afinal de contas, quem comunica é sempre a administração pública e o assunto é um assunto referente à administração pública, não é um assunto particular. Formalidade quer dizer que existem fórmulas de comunicação oficial, padrões, tipo padrão ofício, emprego de pronome, emprego de forma de tratamento, por isso nós temos que seguir essa regra de formalidade. Uniformidade, você tem que seguir as mesmas regras para todos os documentos da mesma natureza, certo? Como assim? Todos os documentos que são utilizados com padrão ofício, você não pode criar um novo padrão ofício. Tem que usar sempre o mesmo padrão ofício para todas essas formas. Isso significa uniformidade. Concisão, retirar do texto o que é desnecessário e falar com o mínimo de palavras a maior quantidade de ideias. Clareza,
Não se admite texto obscuro ou de difícil entendimento, então você tem que evitar aqui preciosismo, rebuscamento, gírias, tá? Expressões desse tipo. Não vá confundir com neologismos, tá? E não vá confundir com vocabulário técnico. O vocabulário técnico só pode ser empregado se houver necessidade. Isso está escrito no manual de redação. Se você tiver que usar um neologismo ou um estrangeirismo, você pode utilizar, contanto que não faça uso desmedido. E aqui, ó, uso do padrão culto da língua significa que você deve eliminar jargões, palavras de baixo calão, tá? Erros de língua portuguesa e utilizar o padrão culto. Cuidado que a banca costuma colocar padrão oficial. Não existe padrão oficial de linguagem, beleza? Então tá jóia. Vamos pensar aqui, ó, nos principais tipos de comunicação. Então, colocando aqui, ó, tipos de comunicação. Valeu? Olha só, com relação a esses tipos de comunicação que eu quero que você lembre, nós temos alguns tipos principais. Vou colocar aqui aviso, certo? Depois colocar ofício. Depois vamos colocar memorando. Ah, acabou? Não, isso aqui são só 3 tipos iniciais. Aviso, ofício e memorando possuem um elemento semelhante. Que elemento semelhante a esse? Eles utilizam para sua diagramação o chamado padrão ofício, tá? Quer dizer que eles 3 são iguais? Não. Eles têm uma semelhança na utilização do padrão ofício. Por exemplo, o que é que nós temos aqui com relação ao aviso? O aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado, tá? Ministros de Estado. O que mais você tem que saber? Que o aviso não vai utilizar o vocativo respeitosamente. Por quê? Porque é sempre para outro ministro ou para um cargo de mesma hierarquia. Então, o vocativo aqui é sempre atenciosamente. Beleza? E aí você tem que usar o vocativo no aviso e no ofício, no memorando que não precisa, tá? Olha só, vamos pensar aqui, no ofício, o que é que nós temos? Um documento para tratar de generalidades da administração pública, mas você tem que lembrar que ele é um documento eminentemente o quê? Externo. Externo significa que ele serve para a comunicação da administração pública com o particular. E lembra que o ofício recebe um cabeçalho. Tem um cabeçalho lá que traz as informações do remetente. E o memorando, lembrar que é uma documentação célere, né? É rápida e ela é uma documentação eminentemente o quê? Interna. Como assim interna? Interna porque ela é empregada para tratar de assuntos dentro de unidades do mesmo órgão. Acabou, professor? Mas, credo, claro que não. Nós temos ali ainda, ó, para mencionar, fax, temos ali telegrama, tá? Telegrama. Temos aqui a chamada exposição de motivos, beleza? Temos ainda que pensar aqui ainda no parecer. E ainda podemos falar da ata, beleza? Ah, sem mencionar, vou colocar mais um aqui do lado, o correio eletrônico, beleza? Correio eletrônico. Vamos lá, então, começando aqui com o fax, certo? Começando com o fax. Fax ou facsímile, né? É atualmente a forma menos usada de comunicação oficial. Por quê? Porque é uma tecnologia já superada. Em que situação você vai usar um fax? Apenas quando tiver um cataclisma do mundo e você não conseguir enviar alguma coisa por e-mail. Brincadeira, tá? Quando houver necessidade do envio de documentos, de que haja premência, eu tenho que mandar logo o documento e não consigo enviar por outra modalidade, aí nós enviamos por um fax. Existe aqui uma observação que é o lance de fazer a cópia, certo? A fotocópia. Se você precisar arquivar, imagine que você precise arquivar um fax, é preciso proceder a uma cópia, uma fotocópia, né, do fax, porque o seu papel se deteriora rapidamente. Depois,
Telegrama é uma forma de comunicação dispendioso, né, o telegrama, e tem estrutura flexível, assim como o e-mail ou o correio eletrônico. Lembra que esse lance aqui, ó, da estrutura flexível cai na prova junto com o correio eletrônico. Você só vai enviar o telegrama como um dos últimos recursos, porque é uma documentação bem cara, beleza? Exposição de motivos, o que é? É o documento enviado por quem? Por ministros, tá? Para o presidente ou para o vice-presidente. É isso que você tem que observar. Para quem ele envia, para o presidente ou para o vice, para propor alguma coisa, informar alguma coisa ou submeter algum projeto à análise. Lembra que ela pode ser interministerial, assinada por mais de um ministro, e que você tem dois tipos. Aquela que é a informativa usa o padrão ofício, simplesmente passa informação. E a outra, que não é informativa, é aquela que propõe, então chamada de proposicional. Nessa que você tem uma proposição, você tem que colocar um formulário apenso que contém toda a justificativa e fundamentação daquilo que se propõe. O parecer, lembre-se de que é uma opinião fundamentada, tá? Fundamentada como resultado, tá, de uma comissão, de uma análise de algum projeto que foi submetido à análise e tal. O que é uma ata? Ata é o registro fiel de acontecimentos. Esses acontecimentos, na verdade, são deliberações, certo? Decisões. Então, na ata, você tem o registro de decisões feitas em atas, em reuniões, assembleias, comissões, tá? Aí você lembra que a estrutura da ata é feita em um parágrafo só, não existe possibilidade de separação e o início é escrito por extenso. Quem tem que assinar a ata, em tese, todo mundo, mas se não tiver todo mundo, só o presidente e o secretário dos trabalhos já são suficientes para a assinatura da ata. Correio eletrônico, por favor, que eu quero que você lembre aqui, correio eletrônico ou e-mail também é o formato mais utilizado hoje, por quê? Por causa do baixo custo e da sua celeridade, certo? O que você tem que lembrar sobre o e-mail? O e-mail tem formato flexível, o que não significa que você tenha que não deva utilizar os princípios da administração pública, da redação oficial, tá? Tem que utilizar ainda. Tem que pensar ali na escrita, ainda é uma escrita que vai pensar no uso do padrão culto da língua, tá? Nos critérios de formalidade, no emprego dos produtos de tratamento, tudo bem bonitinho. Então isso aqui, beleza. Aí, pensando nesse lance do correio eletrônico, o que mais você tem? Na hora de escrever o correio eletrônico ou o e-mail, você tem que preencher o campo assunto com informações mínimas para o cara saber do que se trata o e-mail, certo? Que mais? Se você precisar enviar algum anexo no e-mail, você tem que utilizar nesse formato aqui, ó. Tem que enviar nesse formato, não em PDF, como de vez em quando vem nas questões, beleza? Outra coisa, quando você estiver escrevendo correio eletrônico, se aparecer ali, se houver o recurso de confirmação de leitura, tá? Ele deve ser empregado ou pedir a confirmação no corpo do e-mail. E para que o correio eletrônico tenha valor documental, deve haver certificação, o quê? Digital. Do contrário, não funciona essa parada. Professor, acabou? Não, para de perguntar se acabou, aqui frescura, tá? Olha só, nós temos ainda que pensar em outra coisa dentro da redação oficial, são os chamados fechos de comunicação. Existem dois fechos de comunicação. Um deles é atenciosamente. O outro é esse aqui, ó, respeitosamente. A diferença é para quem você usa o quê?
atenciosamente você usa para fechar comunicações, certo? Em que você tem alguém que está na mesma posição hierárquica ou posição hierárquica inferior, respeitosamente para encerrar comunicações, tá? Para autoridades de hierarquia superior. Pensa comigo, se você tem alguém superior, você tem que ter respeito. Se a pessoa for igual, malemar você dá atenção, igual ou inferior. Isso para o fecho. Aí é claro que você tem que lembrar do padrão ofício, quais são os elementos. Por exemplo, tipo, número e órgão, nessa ordem, tipo documento, número documento e órgão, tudo isso alinhado à esquerda, local e data, o destinatário, o assunto, lembrar os vocativos, a diferença lá, ó, excelentíssimo senhor, você só usa para os chefes dos poderes, não usa para qualquer tongo, tá? O resto você usa apenas o vocativo senhor. Não confundir pronome vossa excelência com vocativo. O vossa excelência é o pronome de tratamento. O vocativo das comunicações, senhor ou excelentíssimo senhor, beleza? Lembre-se de que os documentos assinados pelo presidente da República dispensam a identificação do signatário e que a assinatura de um documento nunca pode ficar sozinha, tá? Ela tem que ficar, no mínimo, com a última linha do texto da documentação oficial. Beleza. Aí, ainda pensando dentro da prova de língua portuguesa, o que é que nós temos? Temos ali a possibilidade de você ter questões sobre crase, que eu não tinha falado antes, vou aproveitar para falar agora, tá? Então, a minha sugestão, quando você estiver observando ali acento grave indicativo de crase, memorize os casos proibitivos, tá? Então, você tem ali, diante de pronome, quais pronomes? Pronome de tratamento, crase é um tormento. Pronome pessoal, crase faz mal. Pronome indefinido, acento está perdido. Pronome interrogativo, não tem acento grave. Diante de verbos, não há acento grave, tá? Diante de palavras com sentido indefinido, aí você vai pensar assim, ó, uma das dicas fundamentais é a no singular mais palavra no plural, crase nem a pau, beleza? Lembra isso aqui porque isso aqui ajuda bastante. Os mandamentos da crase, você digita aí Pablo Jamil, que mandamentos da crase você vai encontrar vários vídeos, vai encontrar uma galera, inclusive, que copiou os mandamentos da crase e né, colocaram a assinatura aí, mas você sabe quais são os mandamentos da crase, já passamos várias vezes isso aí, então é mais tranquilo. Agora, existe ainda uma outra parte da prova, que é a prova de redação, tá? Vamos colocar aqui a prova de redação, que também podemos chamar de prova discursiva, tá? A prova discursiva tem uma tendência a ser uma prova o quê? Específica. O que eu quero dizer com isso? Que é muito provável que a banca traga uma proposta, essa proposta ali que vai buscar alguma matéria do direito, algo que você já tem estudado, e você vai ter que escrever ali respostas para questionamentos fundamentados em uma situação problema. Aí você fala assim, beleza, professor, como é que eu faço isso? Primeiro, veja se você sabe a resposta. É o mínimo que você tem que saber. Depois, se você consegue escrever um texto em ordem e esse texto que está ali ordenado consiga responder aos questionamentos. Não dá para responder separado, como se tivesse ali questão 1, questão 2, questão 3. Não dá. Você tem que escrever o texto como se esse texto fosse um texto só, um texto dissertativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão. As dicas para isso, tá, são as seguintes. Na introdução, vamos pensar, deixa eu só trocar a cor da minha caneta aqui. Na introdução, você precisa, se houver uma situação problema, retomar essa situação problema. Como é que eu faço isso, professor? Então veja só, apareceu lá uma situação em que o departamento de polícia investigou alguma coisa e descobriu um escândalo de corrupção, ou descobriu algum desvio de dinheiro, tá? Ou descobriu ali alguém que estava cometendo tráfico, certo? Então o cara vai apresentar a situação. O que é que você faz? Você vai começar o seu texto assim, ó. Na situação apresentada, vírgula. E aí você vai, na introdução, meio que recontar essa situação.
em que o departamento de polícia flagrou fulano de tal no crime e tal, e aí você vai especificar qual foi a ação, e aí já na introdução você pode apontar para as respostas. No desenvolvimento, você vai colocar ali então que crime é esse, qual é a conduta, como isso está tipificado. Se você lembrar de colocar o artigo, manda o artigo ali para você poder fundamentar. Cada parágrafo tem que ser reservado para responder a um questionamento especificamente, certo? E na conclusão você amarra isso, tá? Retomando a introdução e reafirmando o que você disse no desenvolvimento. Agora, imaginemos que você não tenha uma prova específica, parece um assunto genérico, tá? Você tem que falar ali sobre escândalos governamentais, escândalos políticos, tá? Tem que falar, sei lá, sobre consciência política, qualquer coisa desse tipo. Aí o texto vai ser provavelmente argumentativo. Então, nesse caso, você levanta uma tese, que não pode ser uma coisa muito radical, certo? Levanta uma tese e você precisa levantá-la na introdução, já jogando o tema ali, e dentro dos parágrafos de desenvolvimento você vai defender a tese, fundamentando item por item, para daí poder chegar à conclusão. Maravilha? Eu sei que isso aqui foi breve, foi uma revisão breve, mas de fato foi uma revisão, para você ter noção da prova. Beleza? E agora eu desejo para você muita força, tá? Para que você tenha uma prova bem realizada, para que você consiga atingir seus objetivos. Continue estudando conosco, porque aqui você encontra aula de verdade, revisão de verdade e matéria de verdade. Até a próxima. Força, guerreiros!